Meu marido zilionário. Capítulo 1. Um homem estranho na cama. No início da manhã, Catherine Morgan se assustou quando abriu os olhos e encontrou um rosto bonito a apenas centímetros de distância do seu. Tomada pelo pânico, seu primeiro instinto foi verificar embaixo da colcha, vendo que ainda estava vestida, o que era um grande alívio. Então ela olhou cautelosamente para o homem dormindo ao lado, sentindo uma mistura de confusão, vergonha e arrependimento. Com a cabeça latejando, ela lutou para se lembrar do que havia acontecido na noite anterior. Os pais de Catherine pediram para conversar com o namorado dela, Darrell Clark, para discutir sobre os preparativos do casamento. Ela nunca esperava tropeçar nele brincando com sua prima. Catherine sentiu raiva e nojo, terminando o relacionamento com ele na hora e fugindo para um bar, decidida a afogar as mágoas em bebidas. Ela acabou ficando bêbada e indo para um quarto de hotel com um estranho. Parecia que o lado bom de tudo isso era que ela não tinha cometido nenhum erro irreparável, a julgar pelo fato de que ela ainda estava totalmente vestida. Para evitar confrontar o estranho ao lado, Catherine levantou a colcha silenciosamente, pronta para ir embora antes que o homem acordasse. No entanto, antes que ela pudesse sair da cama, a porta do quarto do hotel foi aberta pelo lado de fora inesperadamente. Logo em seguida, uma senhora idosa elegante entrou com uma expressão fria. Catherine ficou assustada, mas conseguiu baixar a cabeça para tentar fugir. Nesse momento, a senhora bloqueou o caminho, ficando parada perto da porta e olhando para Catherine com a testa franzida. Catherine viu claramente o rosto dela e, reconhecendo-a, inconscientemente deixou escapar. Senhora James? Lainey James ficou chocada no início, mas se sentiu iluminada quando observou Catherine mais de perto. Afinal, essa era a mesma jovem de antes. Aos 5 anos, Catherine foi acidentalmente separada da família e acabou indo parar em um orfanato. Lainey havia trabalhado como voluntária nesse mesmo orfanato e foi quando as duas se conheceram. Ela passou a gostar da garota, que era uma pessoa sensata e gentil na época. Um tempo depois, Catherine se reuniu com a família e foi levada para casa, e essa foi a última vez que Lainey ouviu falar dela. Assim, não era esperado que os caminhos dela se cruzassem novamente depois de tantos anos, muito menos aqui, nesse quarto de hotel. Catherine, é você mesma? Como você cresceu? A expressão fria de Lainey se suavizou e sua voz assumiu um tom de preocupação. Está tudo bem? Por acaso esse cretino? Enquanto falava, ela se virou para encarar o homem na cama. Catherine também se virou e descobriu que o homem havia acordado e estava olhando para ela atentamente, como se fosse uma fera fitando sua presa com olhos famintos e gananciosos. O coração de Catherine disparou e ela rapidamente desviou o olhar para tentar se explicar. Senhora James, não se preocupe porque nada. Antes que ela pudesse terminar de falar, Lainey pegou sua mão e deu um tapinha nela, como se quisesse confortá-la. Não se preocupe com isso, minha querida. Vou garantir que cuidem bem de você. Lainey se preocupava muito com o fato de que seu neto, Esteban James, ainda era solteiro. Assim, ela decidiu bancar a casamenteira quando pegou o rapaz com uma garota que por acaso era uma amiga dela. Enquanto conversava com Catherine, Lainey exibia um sorriso gentil no rosto, mas quando se dirigiu a Esteban, qualquer vestígio de calor desapareceu de sua feição. Esteban James, veja só o que você fez. Você é tão desavergonhado que fez sua avó se preocupar todos os dias e ainda por cima se atreveu a machucar uma boa garota como Catherine. Sua educação foi melhor que essa. Depois de repreender o neto, Lainey assumiu um tom mais profissional ao falar sobre seu verdadeiro propósito. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, você deve assumir a responsabilidade. Vocês dois devem se casar o mais rápido possível, assim a reputação dela não será manchada. Catherine e Esteban empalideceram quando ouviram falar sobre casamento. Vovó! Exclamou Esteban. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Lainey interrompeu abruptamente. Você não tem o direito de se opor, ouviu? Você é um homem e deve assumir a responsabilidade por suas ações. Contanto que Catherine queira, vocês dois deveriam se casar. Lainey sempre foi uma mulher dominadora, então Esteban não conseguia fazer nada para se opor a ela. Além disso, ele não conseguia explicar essa situação com clareza. Perplexo, ele só conseguiu virar ligeiramente a cabeça para lançar um olhar de advertência a Catherine. Sentindo o olhar opressivo dele, Catherine ficou presa entre a cruz e a espada. O estranho que estava ao lado de Catherine era neto de Lainey. Que coincidência! Pensando em como seus pais continuavam insistindo que ela se estabelecesse e se casasse, Catherine deu outra olhada no homem na cama. O neto de Lainey não era feio e parecia ser mais confiável que a maioria dos homens. Além disso, se ela se casasse com ele, Lainey sem dúvida a protegeria.
Ela pensou a respeito da situação e cerrou os dentes ao se decidir. Vou ouvir você, Sra. James.